A Guerra dos Deuses. Muito obrigado, você que está aqui. Pensa num tema difícil, polêmico, que mesmo pessoas inteligentíssimas e estudadas se embaraçam nesse tema e muitas vezes não conseguem destrinchar, não conseguem achar uma resposta, uma solução satisfatória. Pensa num tema. E é o que eu vou falar com vocês aqui hoje, sobre a Guerra dos Deuses, certo? Queria eu ser igual um intelectual, pessoas inteligentes, como a maioria dos intelectuais, que é que virou moda, está tão bonitinho de falar hoje na internet, né? E ganha, prende, até eu mesmo já gostei de ouvir isso aí, acreditei que fosse assim, só que me parece que não é. Você vai acompanhar comigo esse raciocínio hoje aqui, certo? Então, é tão bonito falar assim, ó, tudo é Deus. Deus é o mesmo Deus, todos servem a Deus, só que serve diferente. Eu não tô afirmando não, tá? Tô contando o que é bonitinho e legal de se ouvir. Então, Alá, Deus da Bíblia, Brahma, Shivas, Tupã dos indígenas, é tudo o mesmo Deus. São nomes diferentes, adoração diferente, mas tudo é a mesma divindade, tudo é o mesmo Deus. Não há por que guerra, não há por que confusão, não há por que luta. É tudo mesmo. Só é a forma de falar e o nome que é diferente. É tão bonitinho esse argumento, não é? Fala a verdade, não é legal? Bonito? Poxa, então Alá é o mesmo. É o mesmo Javé, Adonai, Jeová, El. Ah, que legal. É o mesmo Brahma. Oh, nossa, que lindo. É o mesmo Deus dos indígenas, dos xamãs. Que bacana. E só que não, só que não. Veja bem, em várias situações eu já vi conflitos espirituais, verdadeiras guerras espirituais entre esses deuses, entre essas entidades, entre esses entes, né? Então, não é verdade. Cada entidade dessa, Deus desse, tem uma egrégora. E aí há conflito entre essas egrégoras, certo? Há conflito. Por exemplo, tem um documentário na Netflix, Ex-Pagé, eu não lembro o nome do documentário, mas se você digitar lá Ex-Pagé, vai aparecer. É um ex-pajé cinta larga, aqui de Rondônia. E Vilhena, me parece, mostra no documentário. Vilhena, Rondônia. Onde ele era pajé da tribo, né? Sabe que pajé é uma espécie de xamã, né? Feiticeiro, mago, conhecedor, né? Então, assim, é como se fosse um feiticeiro, alguém que conhece muito das medicina natural, soluções natural e também ritual, magia e tudo, né? E a tribo dele teve a interferência de igreja evangélica. Lá não mostra qual igreja, mas é uma igreja mais ou menos no ritmo da Batista, pelo que eu entendi ali. Pelo pastor, né, tal, que aparece lá, pela cena que vi, então é Batista ou Assembleia, provavelmente. Não era cristão no Brasil, não, como tinha véu, não tinha véu, então não era cristão no Brasil, não. E aí esse povo começou a converter lá, nessa igreja, nessa aldeia, nessa tribo. E o pajé foi ficando de escanteio, foi ficando de lado. Os pastores falavam, ó, é coisa do demônio, pajé é do diabo, é coisa maligna, demônio, não entra nisso não, se afasta. E o povo foi afastando, ninguém conversava mais com ele, ninguém trocava ideia com ele. E ele ficou isolado, foi ficando numa solidão muito grande, muito isolado. E eu acho que nesse sofrimento todo, não sei se ele converteu mesmo ou ele converteu na pressão, né? Porque ele estava sozinho, rejeitado, aí ele virou evangélico também. E aí lá no documentário ele dorme só com a luz acesa. E perguntaram, mas por que o senhor dorme com a luz acesa? Ele falou, se eu apagar a luz, os espíritos da florestas, que é os espíritos que ele mexia, que ele trabalhava, né? Esses entes, essas entidades da mata, da floresta, que eles moram na beira da mata, na mata lá. Eles me batem, me surram. Eu durmo com a luz acesa para evitar. Se ficar escuro, se eu apagar a luz, é pior. Eu apanho muito deles. O repórter falou, mas por que você apanha se apaga a luz? Por causa da igreja evangélica. Então os espíritos da floresta indígena não gostaram, né, os deuses da floresta
não gostou da igreja cristã, né? Cristã, não é cristã no Brasil, não, cristã evangélica lá. Não gostou. E pegava ele de jeito, certo? Inclusive, no fim desse documentário, aparece assim, ele dentro da igrejinha, o pastor pregando, a igrejinha bem pequenininha, os índios lá sentados e ele lá atrás, triste. Pelo que dá pra ver, ele tá com um pé ainda lá no pagesismo dele. Ele tá com um pé lá no ocultismo. Ele tá ali porque rejeitaram ele para não ser estigmatizado pela sociedade. E pelo que parece, ele tem mais afinidade com a religião antiga dele do que com a igreja, com o evangelho, com a cristã, né? É por conveniência. Aí um monte de abelha assim começou tipo a atacar as abelhas eriçadas no árvore. Termina assim o documentário. O pastor lá pregando e ele olhando as abelhas lá fora. Aí eu pensei, ele tá olhando as questões da natureza, ele deve estar sabendo que entidade está ali, se tem algum espírito ali que perturbou aquelas abelhas. Eu pensei assim, né? Na mente dele, como ele é um homem sábio, ele deve estar pensando o que está acontecendo ali, entendendo das abelhas. Nem estava ouvindo lá a pregação do pastor. Sabe por quê? Agora eu entro em outra história, outra coisa, né? Para você ver que são choques de egrégoras, né? Então são choques. E esse pajé contou umas coisas muito interessantes, né? Esses de um colega meu ali, contando que ele foi para uma missão na reserva indígena, e chegou lá, liberou, né? O IBAMA, missão do CMBio, Instituto Chico Mendes, né? Liberou para os índios pescar, falou, pode ir lá pegar uns peixes para nós, não tinha levado carne, fazer o almoço. Os índios foram lá brincando, gritando, cantando, não é o barulheiro. E foi pouco tempo, trouxe sacos de peixe. E ele ficou assim, gente, mas se nós for pescar, se eu for pescar, não pegaram nada. Achei que estava indo, ele já tinha pegado o peixe e estava vindo. Então os índios pegam peixe com muita facilidade. E esse pajé, depois eu assisti na Netflix, ele contou que quando ele ia pescar, os espíritos da floresta, os espíritos da mata, traziam um peixe para ele, dava peixe. Quem entrevistou ele, o repórter, falou assim, mas como que eles davam peixe para você? Eles faziam os peixes vir na água, no seu rumo, é isso? Tocavam os peixes no rio para você pegar, pescar, é isso, né? Ele falou, também. Mas não é só isso não, eles traziam, entregavam na minha mão os peixes pegos também. Então esse espírito que esse pajé mexia, dava peixe para ele, trazia peixe e entregava pessoalmente. Já imaginou que coisa incrível? E também tocando os peixes no rio. Entendeu? O pajé contou. E falando nesse choque de egrégora, eu fui numa mulher umbandista. Na minha curiosidade de investigar sobre as questões de mago, de magia, eu quis conversar com alguém que pudesse entender da alta magia, né? Eu estava bem propenso a trabalhar com alta magia, mas recuei porque há um risco, há um perigo. Comprei até a clavícula de Salomão, né? Mas é cedo para mim lançar mão em algo assim tão complexo. Não é brincadeira. E eu queria entender, eu fui na mulher da Umbanda, ela jogou as cartas, deu certo, né? Ela falou, bateu assim, é uma mulher analfabeta, não sabe ler. Ela falou, quem são essas duas mulheres na sua vida? Mostrou duas mulheres. Eu falei, minha esposa e minha enteada, filha dela. Através do baralho cigano. O baralho cigano revela muita coisa, tá? Eu fiz outra consulta uma vez e o cara falou minha vida toda. Coisas que ninguém sabe. Da minha infância. Nossa, terrível. Ele falava, a cigana mostra, a cigana tá mostrando. Aconteceu isso lá quando você era criança? Aconteceu. E isso também, a cigana tá mostrando. Isso também. Terrível. E aí ela, uma pessoa analfabeta, não conhece nada de alta magia. Ela é um bandista. Ela trabalha com esses espíritos de origem, de ramificação africana. Né? Preto Velho, Pombagira,
essas coisas aí, né, que vocês estão acostumados a ouvir. Já a alta magia trabalha com os daimons, deuses antigos, né? Baal, Astarote, Amon, aqueles deuses lá dos filisteus, né? Trabalha com essas entidades, com esses entes. Né? Por isso que fala alta magia, certo? E aí não deu pra trocar ideia, ela não sabe nada sobre isso, nem disso. Mas foi legal, eu perguntei alguma coisa, ela falou que ele morava num sítio, tem gado, terra, e os espíritos perturbavam ela, incomodavam para ela trabalhar. E aí ela falou com o marido dela, vamos para a cidade, porque os espíritos, as entidades estão me perturbando, me incomodando, porque eu tenho que trabalhar. Ele falou, vamos. Ele não mexe, não acredita nisso. Mas ele falou, vamos para lá, para te ajudar, para você trabalhar, já que você quer. Compraram uma casa na cidade, ali no setor 6, e vieram para ali. Então, aí eu perguntei, você já foi na igreja? Tem vontade de ir na igreja? Igreja evangélica? Eu falei que eu era crente, se ela já tinha interesse de ir na... Ela falou, tenho sim, eu tenho vontade de ir, só que eu não posso ir. Por que não pode? Porque os espíritos me batem. Se ela for na igreja evangélica, diz que eles pegam ela de jeito depois lá. Porque são choque de egrégoras. São egrégoras diferentes. Você tá entendendo? Então há uma guerra dos deuses, sim. Há uma guerra, há um conflito. Há um conflito de egrégoras, né? Inclusive eu assisti uma luciferanista, ela falando que se você faz magia, vai no tal lugar, vai no candomblé, dá passe, vai na igreja evangélica no domingo, você tá caçando. Vai dar problema isso aí. Entendeu? Porque são deuses diferentes, entes diferentes. Aí vai adorar Jeová domingo e nos dias de semana, entendeu? Só que a alta magia, gente, é diferente, tá? Talvez você tá pensando que é idolatria, adoração, não. A alta magia são evocações. Né? Você evoca através do círculo mágico, protegido pelos nomes sagrados de Deus, Arcanjo Miguel. Aí você protege-se no círculo mágico e evoca, não invoca não, tá? Não incorpora não. Evoca em nome de Yahvé, né? Adonai, o Jeová, e conjura, né? Que é o que Salomão, em tese, fazia lá atrás. Conjura os espíritos, os daimons, esses antigos deuses, né? Os demônios, a fazer alguma coisa, né? Só que hoje virou moda a oferenda. Os magos estão fazendo muita oferenda e isso é idolatria. Né? Eu até que posso assim concordar, vislumbrar, né? Eu nunca fiz, não pratiquei, só conheço, né? Estudei. Então evocar, conjurando, igual Salomão fazia, eu não vejo tanto problema, não acho que você se compromete, certo? Agora fazer acordos, aí já caminha pro lado do pacto, né? do acordo, você pode ficar preso, com o rabo preso, com esses seres, com esses entes. Então eles começou a dar oferenda, fazer negócio, acordo é complicado, né? Oferecer vinho, oferecer bebida, oferecer um uísque, né? Oferecer um doce, alguma coisa, dependendo, né? Então aí eu já penso que aí é oferenda e você se compromete com Deus da Bíblia, caso você tenha uma ascendência, quer dizer, uma ascendência, uma descendência, né? Vem de família cristã, da egrégora judaico-cristã, e aí é onde há o choque de egrégora e pode você se comprometer com Deus da Bíblia, por exemplo, né? E é muito perigoso isso aí que eu tô falando, muito perigoso, é bastante arriscado. Então há uma guerra entre deuses, há um choque, uma guerra de egrégoras entre Yahvé, Javé, Adonai e Shivas, e Brahma e Tupã, do Guarani, os deuses de origem indígena, africana, os orixás africanos da África. Há um choque de egrégoras. É complicado esse negócio, entendeu? Então talvez Jean Vaillant esteja errado, talvez Alá não seja o mesmo Deus da Bíblia. Possivelmente, talvez não seja, não sei. Porque lá fala que o Arcanjo Miguel veio falar com Maomé, né, Mohammed. Aí eu não sei se era Arcanjo, se era Gabriel mesmo.
Se era Gabriel, aí a confusão tá feita. É o que Jean Valjean fala. Ele fala que Deus mandou escolher o povo de Israel através de Abraão, né? Vocês são ele, vocês são meu. Aí depois diz que escolheu os arianos, que são os hindus, de origem de descendência ariana. Não, vocês são meu povo. Porque ele fala que Jeová, Javé, é o mesmo Brahma. E o mesmo seria o mesmo Brahma, né? Shivas. Aí vira uma confusão. E depois diz que. Aí ele fala muito mal de Javé, né? Muito mal mesmo. Aí diz ele que Javé depois vai e chega lá para Maomé, e fala: vocês árabes são meu povo, meus escolhidos, por meio do mensageiro arcanjo Gabriel. Aí lascou tudo, tá doido? Que loucura. Ai, ai. Eu acho que você entendeu esse choque, essa guerra, esse choque de egrégoras, né? Então, se um feiticeiro das religiões africanas vai numa igreja e quer continuar trabalhando no terreiro dele na igreja evangélica, as entidades lá mandam ele parar, parece, pelo que eu tô entendendo, briga. É terrível, entendeu? Vocês conseguiram vislumbrar, né? Tem outros exemplos que eu poderia contar aqui sobre esse choque de egrégoras, né? Tem outros exemplos que eu poderia vos contar aqui, só que na mente agora, no momento, não vem. Mas eu acho que só esses relatos que eu contei para vocês aí foram o suficiente para esclarecer, né? Porque veja bem, que bonitinho, né? Falar assim, os índios deveriam ficar na deles, com a cultura deles. Isso é aculturamento, processo de aculturamento. Pregar, evangelizar para os índios, fazer eles virar cristão, isso é uma maldade. Só que daí quando você vê que há choque de egrégoras, e se os evangélicos acreditam que eles estão com um Deus verdadeiro, que Jesus é a salvação, o caminho, então estaria certo a evangelização. Olha, pensa comigo. Então estaria certo ir para as aldeias pregar, transformar ele em cristão? Pelo que parece, sim. Né? Um colega meu muito estudioso, muito inteligente, falou que isso é mal, não deveria, deixa eles e tal. Mas e aí? E se o mais forte é o que está com os cristãos? Se esse for o mais forte, não é correto levar para os outros? Seria o mais correto, não é verdade? Comenta aí no final, se você assistiu esse vídeo até aqui. Comente no final ali, choque de realidade. Choque de realidade, tá bom? Obrigado.